A Polícia Federal, aqui em São Paulo, promoveu nesta quinta-feira uma operação para prender suspeitos e integrantes de uma célula do PCC que planejavam sequestrar e fazer atentados contra autoridades. A gente chama agora o repórter David Tarso. David, boa noite. Como é que foi essa operação? Quais as autoridades que os criminosos estariam planejando atacar? Bem-vindo, boa noite. Oi, Berrati, muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, os alvos da facção criminosa ainda continuam sendo o promotor do GAECO, Lincoln Gaquia, e também o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Justamente porque eles foram responsáveis, na verdade, o promotor Lincoln Gaquia foi o promotor que fez a solicitação da transferência lá em 2019 do Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, um dos principais líderes do PCC, do interior do estado de São Paulo, para uma penitenciária federal. Atualmente o Marcola está na penitenciária de Brasília, penitenciária essa federal. Saiu de Presidente Bernardes e foi transferido então para uma penitenciária federal. E o ex-juiz, era ministro da Justiça e Segurança Pública, foi quem deu o aval para essa transferência. Por isso que eles são alvos, mas nessa nova etapa da Polícia Federal, dessa operação, também foram identificadas informações quanto às residências oficiais dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e também da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, os policiais identificaram essas informações, inclusive requerimentos. Eles foram entregues tanto pelo Sérgio Moro como também pelo Lincoln Gaquia, para que fosse desencadeada essa operação da Polícia Federal. Ao todo foram cumpridos 3 mandados de busca, aliás, 3 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. 3 pessoas foram presas, mas eu vou explicar. Desses 3 mandados de prisão, apenas 2 pessoas foram localizadas. Nos mandados que a polícia foi só para localizar materiais e provas, em dessas residências foi encontrada uma arma, uma pistola, e esse indivíduo então acabou sendo preso em flagrante por porte ilegal de arma e conduzido também à penitenciária. Agora, as informações colhidas pela Polícia Federal com certeza vão desencadear em outras operações futuras realizadas para tentar combater esse gênero de crime e também saber ao certo, se realmente o que eles pretendiam com essas autoridades, se era sequestrar, se era realmente planos de execução. Então a Polícia Federal está em busca dessas informações, porque a princípio, até nas investigações passadas da Polícia Federal, foi descoberto um plano para sequestrar essas autoridades, o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador, e também o promotor Lincoln Gaquia, como se ele fosse servir como uma espécie de moeda de troca para resgatar o Marcola da penitenciária, para que um deles fosse sequestrado e com isso tivesse uma moeda de troca para retirar o Marcola da penitenciária. Então, as investigações, elas continuam e avançam, e é claro que a gente segue acompanhando, Berrati. Claro. David Tarso, com as informações aqui de São Paulo, você volta daqui a pouco na programação. Laura Kramer, você com a sua longa experiência, essa jornada política, acompanhando os políticos, as autoridades, isso nunca fez parte do repertório aqui do Brasil, nunca se falou sobre sequestrar autoridades. Agora, é claro que, ao que tudo indica, a inteligência da Polícia Federal está funcionando, mas isso faz um alerta para essas autoridades de que maneira, hein, Dora? Eu acho que faz um alerta de uma maneira bastante grave, porque no âmbito local, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem muitos casos, sempre teve muitos casos de assassinatos. Sim. Até, sequestro e assassinato no judiciário, de juízes. Recentemente, se eu não me engano, de uma delegada que investigava milícias e tal, isso até a gente tem uma certa familiaridade, mas no âmbito federal eu nunca tinha visto. Quer dizer, isso mostra, é mais uma faceta do avanço, da ousadia, do chamado crime organizado. Eu não gosto muito de ligar essa palavra organizada à palavra crime, porque parece até um contrassenso, Mas é o que nós temos. Hoje, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou sobre isso, mas dizendo assim de maneira, muito ponderada, dizendo, olha, isso aí é um caso para as instâncias de investigação e tal, mas que tem uma preocupação, sem dúvida alguma.